Meu amigo, veja aqui que situação interessante. Imaginemos que você e a sua esposa, que não tem filhos, resolvem adotar um garoto com 13 anos de idade. O processo judicial de adoção corre normalmente. A sentença é concessiva, é favorável à adoção. E o processo transita em julgado depois de algum tempo. Então a adoção se estabiliza. É isso. Ocorre que, passado algum tempo, o adotado dá sinais claros, inequívocos, de que não quer essa família, não pretende ter esse pai e essa mãe, que na verdade ele nem queria ser adotado. E então eu te pergunto, essa sentença concessiva de adoção, ela pode ser rescindida? Ela pode ser objeto de uma ação rescisória, no sentido de revogar a adoção que foi concedida? Sim ou não? Muito bem. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai mergulhar nesse tema e trazer para você, de um modo descomplicado, a resposta que o STJ deu a essa ação, a esse assunto. Meu nome é Rodolfo Moura, este é o canal De Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui vamos mergulhar literalmente de cabeça nos informativos dos tribunais superiores. Vamos lá! Bom, vamos lembrar aqui que esse assunto ele está ligado ao ramo do direito da criança e do adolescente, regulamentado de um modo mais específico pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aqui no STJ, ele chegou através de um recurso especial. Veja, nós mencionamos aqui a ação rescisória. Questionamos se a adoção ela está sujeita à ação rescisória, se ela pode ser objeto de ação rescisória. E o que é isso? O que é uma ação rescisória? O que significa isso? Olha, aqui de um modo sintético, enxuto, bem resumido, a ação rescisória é uma ação que tem a finalidade de impugnar uma sentença de mérito anterior, que já transitou em julgado. Então, a ação rescisória ela existe para questionar sentença de mérito já transitada em julgado. Ela não pode ser confundida, a ação rescisória, com recurso. Não, recurso evita justamente que a ação transite em julgado, evita o trânsito em julgado de um processo em curso. Enquanto que a ação rescisória, ela estabelece uma relação processual nova para questionar processo anterior. E afinal, a adoção, ela pode ser objeto de ação rescisória? Veja que o Tribunal de Justiça de origem, lá no estado do Paraná, entendeu que não. A adoção não está sujeita à revogação, ela não pode ser objeto de ação rescisória. A sentença concessiva de adoção não pode ser objeto de ação rescisória. É a conclusão que chegou o Tribunal de Justiça do Paraná, é essa a decisão daquela corte. Porém, as partes interessadas recorreram ao STJ. O entendimento do STJ foi o seguinte, vamos lá, vamos utilizar o mesmo caminho jurídico que utilizou o STJ. Vamos lá no artigo 966 ou 966 do Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá, me permito aqui. Artigo 966 do CPC 2015. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, aí lá no inciso 6, quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então veja que existe a possibilidade jurídica. Vamos entender tudo de acordo com os fatos. Meu amigo, e uma outra situação que precisa ficar clara é que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 39, parágrafo 1º, diz claramente que a adoção é uma medida excepcional e irrevogável. Eu vou repetir. Diz lá que a adoção é irrevogável. Ora, sendo assim, como é que ela pode ser objeto, a sentença concessiva de adoção, como é que ela pode ser objeto de ação rescisória? No sentido de revogar a adoção. Se a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz claramente que ela é uma medida irrevogável. Vamos tranquilizar, vamos com calma. O STJ diz que essa situação de irrevogabilidade da adoção
ela não é tão absoluta quando submetida a uma interpretação sistemática e teleológica. Então, ela se revela não tão capaz de imutabilidade. Ela pode sim ser alterada, e então, nesse sentido, ela pode ser rescindida. E o que é, afinal? O que significa interpretação sistemática e teleológica? O que é isso? Bom, primeiro aqui, a interpretação sistemática, ela evita que a norma jurídica seja vista e valorada de forma isolada. Não se pode fazer isso, porque o direito ele é um sistema de interdependência dentro da própria lei, dentro de um ramo do direito, entre os ramos do direito há interdependência, e isso deve ser levado em conta. Uma interpretação sistemática faz com que todos os pedaços, todos os ramos do direito afetos a determinada situação seja levado em conta na hora de interpretar a lei. E, em última análise, como queria e recomendou o francês Montesquieu, deve-se levar em conta o espírito da lei na hora de interpretá-la. Porque se uma interpretação isolada foge da finalidade principal do espírito da lei, então ela não pode ser levada em conta da forma como está. Aí busca-se, então, uma interpretação sistemática para saber se estamos caminhando no rumo certo. E quanto à interpretação teleológica, o que é isso? Quando o legislador produziu a lei, vamos imaginar aí, lá 20 anos atrás, ele não tinha como prever, ele não tinha como adivinhar quais eram as mudanças, as circunstâncias trazidas pela própria dinâmica social. Não tinha como adivinhar isso. Então, adaptar uma lei à dinâmica social que se apresenta é uma tarefa que cabe ao intérprete, especialmente aí, de um modo mais direto, ao magistrado, como regra. Deve fazer, então, o magistrado uma interpretação teleológica da lei para que as mudanças sociais trazidas pela própria dinâmica inserida no meio, elas sejam acomodadas pela lei existente. Não pode a cada novo fato uma nova lei, não tem como fazer isso. Não há como fazer esse acompanhamento. Então a interpretação ela deve ir se ajustando de acordo com a dinâmica social. Essa é a chamada interpretação teleológica. Olha, temos ainda a dizer que o artigo 45, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá que quando a adoção envolve menor com mais de 12 anos de idade, esse menor deve ser ouvido antes da adoção e ele deve consentir a adoção. Ele deve ser perguntado se quer ou não ser adotado. E a resposta que ele der deve ser levada em conta para conceder ou não a adoção. E então, a par de tudo isso, o STJ considerou que a sentença concessiva de adoção, na forma como ocorreu, sem questionar se o menor queria ou não ser adotado por aquela família, sem o consentimento, portanto, o consentimento do menor para a adoção, isso fere a dignidade da pessoa humana, do menor, porque ele não consentiu a adoção e estava pertencendo então a uma família a qual ele de verdade não queria pertencer. Ele não queria estar, não queria ter aquele pai e aquela mãe. Então a sentença foi rescindida para dar ao menor, agora neste momento de rescisão já maior, com mais de 18 anos, e que manifestou interesse em não mais pertencer àquela família, que de verdade ele não queria isso desde o começo. Bom, então, colocados os fatos, eu renovo aqui a nossa pergunta. É possível a rescisão da sentença concessiva de adoção? Essa adoção pode ser revogada? Sim ou não? Veja, a melhor resposta para isso eu trago aqui no destaque feito pelo próprio STJ na decisão que tomou neste recurso especial. Veja aqui, me permito a leitura. É possível, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença concessiva de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava verdadeiramente e de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. O STJ diz ainda que não pretende com essa decisão estimular
a que as adoções antes concedidas sejam revogadas. Não pretende estimular que as sentenças concessivas de adoção que elas sejam rescindidas. Não pretende nada com isso, nada nesse sentido. Mas as circunstâncias trazidas neste recurso especial levaram a Corte a adotar essa decisão que flexibilizou a irrevogabilidade da adoção. E então, chegando ao final deste vídeo, eu te agradeço pela sua companhia, isso valoriza o nosso canal. Eu peço que continue estudando. Estude e reveja este e outros vídeos aqui do canal. Consolide o seu conhecimento, porque isso vai fazer muita diferença a seu favor, na sua prova, no seu exame. Boa sorte a todos, continuem estudando e fiquem com Deus.